Vamos lá, pessoal. Então, vamos entender o que são os ângulos, como é que eles se formam. E aí, nós vamos utilizar aqui o bonequinho, que eu acho até que é de alguém da nossa sala, sabe? E vou colocá-lo aqui, como eu já mostrei para vocês alguns dias atrás. Aqui eu tenho um círculo, um disco, e nesse disco eu tenho alguns raios traçados para poder delimitar o segmento de reta. E aqui eu tenho o nosso bonequinho parado no nosso ponto de convergência dos segmentos de reta. Bom, aqui está virado para o meu lado, o segmento de reta, e eu vou girar o bonequinho para... girar, não cair, bonequinho, fique quieto aí. E aí, vocês observam que aqui tem um outro segmento de reta. Esse espaço aqui demarcado de vermelho formou 1/4 do meu disco total. Ou seja, isso aqui é um ângulo de 90 graus, porque ele corresponde a 1/4 do meu giro completo. O giro completo tem 360 graus, os ângulos são medidos em graus. 360 graus corresponde a todo esse disco, a todo o entorno. Se eu pegar 360 graus e dividir em 4 partes, eu vou ter 90. Essa parte marcada de vermelho, então, forma um ângulo de 90 graus. E a de azul também. Se eu girar o bonequinho, né, que estava assim, e aí agora eu vou fazer com ele assim e depois assim. Ele deu um giro de meia volta. Esse giro de meia volta corresponde a 360 graus divididos por 2. 360 dividido por 2 vai dar 180, ou seja, a parte colorida, assim como essa parte que está em branco, corresponde a um giro de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. E esse aqui é o transferidor, que é um instrumento usado para medir ângulos, é um transferidor 180 graus. Por quê? Porque ele corresponde a meia volta. E aqui, então, eu fiz uma outra divisão. Eu peguei o meu disco e dividi em partes. Vamos lá contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho o disco dividido em 8 partes. Cada encontrozinho desse aqui é um ângulo. E aí, para eu saber qual é a medida de cada um desses ângulos, eu faço o seguinte. O total não é 360? Então, eu vou pegar 360 e vou dividir por 8, que aí eu vou encontrar a medida de cada um dos ângulos que formamos aqui com esses segmentos de reta. Ou então, eu posso fazer assim, se eu tenho aqui um ângulo de 90 e o ângulo de 90 foi dividido em 2, eu já sei que esse aqui é um ângulo que eu obtenho com o resultado de 90 dividido por 2. Entendeu, pessoal? Então, para medir os ângulos, eu vou usar um transferidor. Como nós estamos à distância, nós não vamos usar o transferidor, porque não há como a gente aproximar de vocês e ensinar a usá-lo. O papai e a mamãe que sabem utilizá-lo, pode usar, não tem problema não. Porém, nós vamos fazer usando o ponteiro dos relógios e também essa divisão. Combinado, pessoal? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E esse só aqui é de 45. Então, se eu pegar esses aqui todos, ó, esse mais esse, mais esse, mais esse, vai dar 180. Esse ângulo é um ângulo raso de 180 graus. Combinado, pessoal? Se fosse o ponteiro do relógio, cada intervalo de um número no outro no relógio corresponde a uma medida de 30 graus, ou seja, 5 minutos é igual a 30 graus. E aí, se eu for fazer a divisão no relógio, vai ficar da seguinte forma. Do 12 até no 1, 30 graus. Do 1 até no 2, mais 30 graus. Do 2 até no 3, mais 30 graus. E assim por diante. Entendeu, pessoal? Então, vamos aguardar vocês fazerem as atividades para entenderem um pouquinho mais. Aliás, antes das atividades, vocês terão com a professora Cláudia mais um vídeo explicativo. Combinado?